sonda interal? Para vocês saberem bem. A sonda interal, pessoal, é um tipo de tratamento que ele é destinado para um paciente que tem ou não uma possibilidade de se alimentar, uma impossibilidade de se alimentar pela boca. Então, esse paciente que não consegue comer pela boca, ele vai utilizar possivelmente uma sonda nasointeral, ou chamada de catéter nasointeral, que é a mesma coisa, tá bom? Além de utilizar esse tubinho aí de borracha flexível, ele também tem uns cuidados específicos. Quais são esses cuidados específicos aí, então, com a sonda nasointeral, professora? É os que eu vou mostrar hoje para você nesse curso específico de cuidados com alimentação, tá? A alimentação via oral, que o paciente não tem nenhuma restrição, que ele não usa sonda, nem gastrostomia, nem nada do tipo, ela não tem muito o que você falar sobre ela, porque ela é uma dieta via oral, uma dieta mais simples, né? Você vai administrar na boca do paciente com uma colher e uma quantidade muito mínima para que ele também não venha a engasgar, tá? E para utilizar a dieta oral, ela vai ter uma prescrição específica aí do nutricionista e do médico desse paciente aí, tá bom? Então, no caso de hoje, nós vamos falar da sonda nasointeral, tá bom? Então, dieta interal é uma dieta que é administrada via catéter pelo nariz, beleza? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Mas, professora, qual que é a indicação? Especificamente, qual é o paciente que ele pode utilizar, então, a sonda nasointeral? Esse paciente, ele é muito específico, tá, pessoal? Não é qualquer paciente que vai usar a sondinha, não, tá? O paciente que utiliza, ele é um paciente de doenças, por exemplo, que possui disfagias. O que são essas disfagias, né? Ele tem uma dificuldade para deglutir, dificuldade para falar, dificuldade para utilizar a sua via oral para poder ingerir alimentos e líquidos, tá? O paciente com doença neuromuscular, por exemplo, um pós-acidente vascular encefálico, né? Ele pode apresentar, então, uma alteração no qual ele não consegue deglutir os seus alimentos. E para isso vai ser indicado, então, o catéter nasointeral, tá bom? Dietas via orais, que não supre a necessidade vital daquele paciente também, tá bom? Aqui não tem muito a ver com sinais vitais, é mais, no caso aqui, situação vital da dieta, suprimento nutricional que ele precisa, tá bom? Aí, por exemplo, pacientes que estão com peso muito, muito baixo, não conseguem ter esse suprimento via oral, ele também pode receber uma sondinha nasointeral. Quem vai decidir isso é a equipe médica no total, é o médico, no caso específico daquele paciente, é a família e o nutricionista é o fonoaudiólogo. Toda essa equipe multiprofissional vai decidir se esse paciente realmente tem indicação de sonda, tá bom? E a impossibilidade para a dieta via oral, porque esse paciente está com ventilação mecânica ou tem um pós-operatório importante, ou foi retirado também um tumor do TGI, que é o trato gastrointestinal, tá bom? Anota aí. TGI, trato gastrointestinal. Então, esse paciente também que não pode receber nenhum tipo de alimento por essa via, vai receber por via nasointeral, tá bom? Então, como que é a catéter nasointeral, professora? O catéter nasointeral, pessoal, ele tem aproximadamente um tamanho de 85 a 125 centímetros, tá bom? Ele tem um comprimento aí de material de borracha, tá? Como que é esse material de borracha? Eu vou mostrar para vocês. Esse material aqui, ó, especificamente é emborrachado. Então, essa aqui que é a sondinha nasointeral, tá bom? Então, a sondinha nasointeral em si, ela tem uma espessura, né, meio que até grossa, tá bom? E ela tem na pontinha um guia, que nós chamamos de fio guia, tá bom? Esse fio guia aqui, ele é muito importante para você poder fazer a introdução do catéter, mas não se prenda a isso. Quem faz a introdução dessa sondinha é o enfermeiro e intra-hospitalar, tá? Dentro dessa sonda existe também um fio, ó. Esse fiozinho é o que nós chamamos também de fio guia. E ele serve no momento do raio-x, depois de passar essa sonda, que foi realizada então a introdução da forma correta desse catéter aí nasointeral. Então, para isso que serve esse fio guia. Tá bom? Fazendo isso, nós vamos, né, ter a disposição de como utilizar esse material, que é o que eu vou explicar hoje para vocês nessa aula, tá bom? Nessa pontinha aqui, que é de mercúrio, ela vai facilitar, então, o movimento dessa sonda lá no estômago, tá? Quais são os tamanhos aí que são utilizados? O tamanho do adulto, de 12 a 18 centímetros, e o de crianças, de 8 a 12 centímetros. Bebezinho recém-nascido também pode usar essa sonda, tá bom?
Então, a indicação, no caso, que a gente já falou, e só para relembrar, tá? A indicação é por descompressão gástrica, lavagem gástrica e administração de dieta por gavagem, tá? Anota aí, gavagem. O que significa gavagem? Significa a introdução de uma dieta via sonda. Pode ser sonda nasointeral, como essa, ou pode ser sonda via gástrica também, tá bom? Se você está gostando dessa aula, fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Então, como funciona essa sonda, professora? Quais são, né, as partes e os orifícios dela? Essa pontinha aqui, ela é uma pontinha de mercúrio e ela é utilizada como fio guia, para poder ter uma boa alocação. Tá bom? Então, essa região aqui, ela é durinha e ela fica com esse mercúrio dentro do paciente, lá no estômago dele, tá bom? Tem uns furinhos aqui também, esses furinhos, eles são utilizados para liberar ou para drenar o conteúdo gástrico aqui, esses furinhos aqui, tá bom? Então, se você conseguir reparar bem, é um pouquinho apagado, mas na sonda em si, ela tem várias numerações. Tá bom? Então, algumas numerações que estão um pouquinho apagada, mas tem, tá bom? E é ela que a gente vai utilizar também nos cuidados de enfermagem depois. O comprimento total dela, né? Então, no final, né? Aqui, na ponta principal da sonda, tá? Eu tenho dois nomes, região distal e região proximal. Essa aqui é a região proximal e essa é a região distal, no qual eu vou utilizar essa via para poder administrar a dieta através de um equipo, tá? Um equipo específico, e a outra via para utilizar como via de verificação de locação. Posso usar as duas? Pode, isso aí depende de quem for administrar, então, aí a dieta ou o medicamento. Dentro dessa sondinha, a gente também pode ter um fio, ó, o fiozinho aqui, ó, mais uma vez eu vou tirar. Esse fio é chamado de fio guia, e ele deve ser retirado depois da confirmação correta de locação de sonda. Então, como que eu retiro ele? Você retira e vai fazer movimentos circulares. Movimentos circulares, tá bom? Até sair por completo esse fio. E aí a sonda vai ficar livre dele. Esse fio guia, ele vai ficar armazenado porque ele faz parte dessa sonda. Só que nesse momento ele não vai ser utilizado, tá bom? E aí para o paciente, nessa região é onde nós vamos fazer o teste e a administração de dieta. Ela tem essas tampinhas aqui, ó. Vou colocar aqui. Então ela vai ficar dessa forma, saindo do nariz do paciente, tá bom? Quando você for utilizar essa sonda no paciente, você precisa fazer o teste de ausculta. Para fazer o teste de ausculta, é necessário o estetoscópio e também é necessário uma seringa de 20. O estetoscópio vai ficar no seu ouvido e você vai procurar a região gástrica do seu paciente. Onde eu encontro essa região, professora? De uma forma bem simples e uma forma bem rápida. Essa região ela pode ser encontrada com o processo xifoide, que é o meio, no caso, o tórax do meu paciente. Eu sigo até o final dele e na região aqui embaixo eu vou encontrar e identificar o tórax do meu paciente, a porção completa. Ok. Após isso, você faz esse movimento. Toca até encontrar o processo xifoide, que é essa região mais ou menos aqui, ó, do seu paciente. Encontrou essa região, você consegue deixar um palmo e direcionado para a esquerda, na região aqui, ó, que você terá o estômago do seu paciente, tá bom? Dividindo os quadrantes do abdômen, nós vamos encontrar, então, nessa região aqui de flanco, tá bom? Se você identificar isso no seu paciente, já é o primeiro passo. Identificou, vai o estetoscópio no ouvido, e aí depois do estetoscópio no ouvido, você vai precisar de uma seringa de 20 ml. Por quê? Porque ela vai servir para você fazer o teste de ausculta, tá bom? Então, a seringa de 20 ml, você vai colocar dentro dela 20 ml de ar. Então, puxa aqui a sua seringa e coloca aqui, ó, 20 ml de ar, certo? Esses 20 ml de ar aqui, ele vai ser utilizado para fazer o teste da ausculta. Aonde que eu coloco, então, essa seringa, professora? Na via lateral, que nós chamamos também de via
distal. Quando tiver insuflado, colocado os 20 ml aqui de ar, você vai colocar o estetoscópio no ouvido e depois vai colocar na região gástrica lá do seu paciente que a gente já identificou, que é o estômago. A partir disso, você vai fazer esse movimento, ó, rápido. Ok? Professora, não entendi, vamos fazer de novo. 20 ml de ar, você vai colocar na seringa. Introduz, então, aqui na via lateral, que é a via, para ficar mais fácil para você entender, a via lateral, como se fosse um Tzinho, tá bom? E você vai fazer esse movimento. Rápido, com muita pressão. Quando fizer esse movimento, lá no estômago, você vai sentir, através do receptor, você vai conseguir fazer a ausculta de um som de bolhas, como se fosse um copinho de água fazendo bolhas. Tá? Sabe quando tem um copo de água e você insufla ele e aí faz bolhas? É isso que você vai acabar ouvindo. Se você ouvir esse som, ok, significa que a sonda está alocada e está corretamente posicionada. Professora, eu tô com dúvida se eu ouvi mesmo o som. Retira a seringa e faz de novo, tá bom? Pode ser feito também um teste que a gente chama de teste de retorno gástrico. Como é esse teste? Lá dentro, tá? Lá dentro do estômago do paciente vai ter o conteúdo gástrico. E para a gente saber se tem ou não conteúdo ali, é só você insuflar com a mesma seringa e puxa mais ou menos uns 5 ml é o suficiente para poder retornar conteúdo. Se tiver um conteúdo gástrico ali presente, significa que a sonda também está alocada, tá bom? Tem mais um outro teste que pode ser feito. Nesse teste aqui, você não precisa devolver o conteúdo. O que retirou, fecha a sondinha e joga fora, despreza, tá bom? Se for a primeira vez que esse paciente está usando essa sonda, pode ser que ela não volte nenhum tipo de refluxo ainda, porque ainda não chegou na locação ali específica. Mas caso já esteja, antes de você fazer qualquer procedimento que vai abrir no caso aqui, as tampinhas da sonda, você precisa fazer isso, ó, dobrar. Isso nós chamamos de clampear. Tá bom? Esse clamp aqui, ele é específico, porque quando eu dobro e você abre, não vaza nada. Então, é só você dobrar dessa forma. Precisa ser diretamente aqui? Pode ser um pouquinho mais para baixo, se você quiser, ó. O clamp pode ser feito mais embaixo, tá bom? Se tiver no estômago mesmo, a hora que você somente abrir a tampinha da sonda e não tiver clampeado, vai na hora voltar conteúdo gástrico aqui então, tá bom? Tudo bem até aí? Na dúvida, pode mandar então que a gente responde essa dúvida no final para você, tá bom? Então esse é mais ou menos o teste de ausculta falando para você aí, tá bom? Se você já sabe, vai entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. E você que nunca viu também vai entender da mesma forma, tá bom? Depois do teste de ausculta, que a gente já viu como é que deve ser feito, tem os cuidados com a alimentação via sonda nasointeral. Então, quais os tipos de dieta aí que eu posso administrar no meu paciente? As dietas, especificamente, elas podem ser dietas industrializadas ou dietas artesanais, de uma forma natural, tá bom? As dietas industrializadas, elas vão vir em um frasco, como se fosse uma caixa de leite, tá bom? Já as dietas artesanais, elas têm uma receita específica, e essas receitas são por base, né, do que o nutricionista solicitar e o médico. E isso é decorrente do quê, professora? Quem que vai me dizer como fazer essa dieta de uma forma correta? Então, isso vai depender também do estado nutricional do paciente, tá bom? Quando você for administrar a dieta, vai ter todo um processo em si, que no caso é também o teste de ausculta gástrica que a gente acabou de ver, tá bom? A dieta, sendo industrializada ou não, as duas precisam de uma boa adequação na hora de você administrar. Por quê? Elas podem ficar armazenada por pelo menos 24 horas aí no máximo, de limite 24 horas dentro da geladeira, já nos frasquinhos específicos, tá bom? Os frasquinhos de dieta, como esse daqui, eles devem ficar armazenados e identificados nos horários específicos, tá bom? O que mais eu preciso saber, professora, sobre a dieta em si? O que vocês precisam saber, pessoal, são os cuidados. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.